Seus bitcoins podem estar correndo extremo risco nesse exato momento, e o que os dados mostram pra gente é que 15% de todo o bitcoin líquido do mundo está comprometido. Not your keys, not your coins. Você já deve ter escutado essa frase alguma vez na vida. Essa frase mostra pra gente o quão importante é a autocustódia e o fato de você não deixar os seus bitcoins dentro de uma corretora ou sobre posse de um terceiro. As maiores perdas da história quando se trata do mercado cripto vieram justamente por conta das pessoas que confiaram os seus sagrados bitcoins sobre posse de uma empresa, de uma corretora, que mais pra frente veio a se mostrar um esquema duvidoso de pirâmide financeira ou simplesmente passou por um ataque hacker. Em alguns casos a corretora ela estava insolvente e de fato não tinha aquele dinheiro que ela falou que tinha, mas em todas essas situações, no fim das contas, quem foi completamente prejudicado por isso foi o cliente. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, pra gente falar um pouquinho mais sobre a importância da autocustódia e o quanto que os seus bitcoins e o seu dinheiro pode estar em risco nesse exato momento. Se você chegou até aqui e não me conhece, eu sou o Arthur do canal Crypto. Eu tô aqui em parceria com a DIY Security Lab para trazer mais um vídeo exclusivo aqui pro canal. Então não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal e já me fala aqui nos comentários, você já faz autocustódia ou seus bitcoins estão na corretora nesse momento? Muita gente não sabe, mas quando você deixa os seus bitcoins dentro de uma exchange, você não é de fato dono daquele dinheiro. O jeito mais fácil de você pensar nessa situação é você deixar o dinheiro no banco. Imagina que você tem, por exemplo, 100 mil reais dentro do banco e o banco quebra. Pois é, vai ficar difícil para você colocar a mão nesse dinheiro de novo. A gente já teve casos ao longo da história de confisco de poupança, contas serem congeladas, e trazendo isso para o mercado cripto, a situação não é tão diferente assim. Quando você deixa o seu dinheiro em uma corretora ou transfere o seu dinheiro para uma empresa que você não tem as chaves privadas ali daquela carteira, no fim das contas aquele bitcoin ele foi transferido para uma carteira de terceiros e você precisa ter plena confiança que aquele terceiro de fato está guardando o seu bitcoin de forma extremamente segura e sensata. E a gente não pode ficar aqui só restrito à questão da confiança, porque por mais seguras e confiáveis que as empresas sejam, elas ainda são vulneráveis. Guardar bitcoins em carteiras é como se você tivesse um cofre dentro da sua casa. Vamos supor que você deixa ali um espaço reservado para estar guardando joias, para estar guardando itens preciosos, e a única pessoa que tem acesso àquele cofre e sabe da existência daquele cofre é você. Você pode da mesma forma optar por terceirizar essa segurança, às vezes guardar isso em algum banco ou com alguma empresa privada que de fato deve ter uma segurança até mais robusta que a sua própria casa. Mas se essa empresa ela é conhecida por armazenar bens valiosos, a chance dela ter alguma tentativa de roubo é infinitamente maior do que você que guarda na sua casa e não fala para ninguém. É mais ou menos essa analogia que a gente precisa levar em consideração quando o papo é autocustódia. É muito mais fácil para os hackers tentarem gastar o seu tempo e os seus esforços para tentar entrar dentro de uma corretora e roubar os saldos da corretora, que com certeza são valores multimilionários, do que tentar fazer ataques individuais a pessoas onde muitas delas às vezes não tem Bitcoin ou tem pouco Bitcoin, e eles vão acabar gastando muito tempo, muito poder computacional para no final das contas não ter aquele retorno todo. E justamente essa comodidade de deixar o Bitcoin na posse de terceiros resultou nos maiores esquemas e nos maiores escândalos envolvendo o mercado de criptomoedas que aconteceram até hoje. Essa imagem que está aparecendo aqui na minha tela mostra a distribuição de Bitcoin dos 21 milhões de Bitcoins que existem e vão existir. E quase 70% desse valor tá na mão dos indivíduos, que é o que a gente chama de bitcoins líquidos, que é justamente aqueles bitcoins que podem ser sacados, que podem ser transferidos, utilizados para fazer pagamentos. Os demais eles estão basicamente comprometidos, eles devem ficar do jeito que estão. E o que os dados mais recentes apontam pra gente é que atualmente a gente tem 2,4 milhões de bitcoins que ainda estão dentro das corretoras. Um número que à primeira vista realmente é muito grande e que fica ainda mais alarmante quando a gente compara ele com os 14 milhões de bitcoins líquidos que estão na mão dos indivíduos. Isso mostra pra gente que mais de 15% desse dinheiro está nesse exato momento dentro das corretoras. Igual eu falei aqui nesse vídeo, deixar o Bitcoin nas corretoras foi justamente um fato que trouxe um prejuízo bilionário para vários investidores aqui do mercado. A gente pode citar vários exemplos que aconteceram ao longo da história, como a própria quebra da corretora FTX,
que lá em 2022, em novembro de 2022, era a segunda maior corretora do mundo, responsável por milhares de negociações diárias no mercado. Porém, o que foi descoberto é que o dono da corretora, o Sam Bankman-Fried, ele tinha pego o dinheiro dos clientes e utilizado em outros investimentos que acabou que não deu muito certo. No fim das contas, a corretora ela não tinha todos aqueles bitcoins que foram depositados lá para os clientes fazerem negociações, compras e vendas, fazendo com que ela ficasse insolvente, deixando uma dívida bilionária, que foi aí resultante de uma batalha judicial que levou mais de 2 anos. Foi só agora no ano de 2025 que alguns clientes começaram a receber os reembolsos baseado na cotação da época, lá de 2022. Quem tinha Bitcoin na FTX vai ganhar 16 mil dólares ao invés de receber um Bitcoin. E eu queria muito que esse fosse o único caso restrito ao mercado cripto, porque a gente tem um outro caso muito emblemático de uma corretora, que é a Mt. Gox, que surgiu em 2010 e foi até o ano de 2014 quando ela recebeu um dos maiores ataques hacks da história, que resultou na perda de mais de 100 mil bitcoins. E no fim das contas, 750 mil dos seus clientes ficaram no prejuízo, ficaram com seus saldos congelados, e só depois de 10 anos de processo ela conseguiu levantar capital para estar realizando o pagamento desses clientes, que começou agora no ano de 2024. Outro esquema muito emblemático que rolou lá em 2022 foi a Celsius, que era uma plataforma de empréstimos e alavancagem de criptomoedas, que assim como a corretora FTX estava insolvente. Inclusive a sua insolvência resultou na perda tão grande de capital que a gente teve um crash no mercado. O Bitcoin caiu, as criptomoedas caíram, justamente porque essa corretora deu um calote multimilionário nos investidores. E mais recentemente a gente teve o caso da corretora Bybit, que também é uma das maiores do mercado atualmente, que nesse ano de 2025, no mês de fevereiro, sofreu o maior ataque hack da história de criptomoedas e perdeu quase 1,5 bilhões de dólares. Infelizmente, esses são apenas alguns dos vários casos de empresas que sofrem ataque hacker, que estão insolventes, que vão à falência e causam prejuízo nos investidores. A gente pode ir até um pouco mais além e comentar dos casos de pirâmide financeira que envolvem a confiança em terceiros. Esse empresário aqui ficou muito famoso por prometer ganhos exuberantes quando se trata de criptomoedas. Ele prometia que se você transferisse Bitcoin para ele, ele ia dar o dinheiro corrigido, e ele tinha um esquema milagroso que as pessoas conseguiriam ter um rendimento fixo extra utilizando as criptomoedas. No fim das contas, ele teve um dos maiores esquemas de pirâmide aqui do Brasil, conhecido como faraó dos bitcoins, e mesmo depois de preso, os clientes eles não conseguem ter acesso ao dinheiro. Inclusive, em entrevistas, ele afirmou que esses bitcoins, mais de 7 mil bitcoins, estão guardados a 7 chaves, que quando ele sair da prisão, ele vai ter aquele acesso ao dinheiro e vai estar aproveitando a aposentadoria dele. Outro caso emblemático foi o Sheik dos bitcoins, que é um influencer aqui do Brasil que também ostentava uma vida de luxo, utilizando aí essas promessas milagrosas de trazer aí rendimentos exuberantes com criptomoedas. Ele foi preso por mais de 56 anos de prisão por conta dessas fraudes, e até hoje os clientes não receberam de volta o seu dinheiro. E você pode até argumentar, né, que esses são casos isolados, que a maior parte das corretoras sérias não vão aplicar golpes, tem sistemas muito robustos e também tem provas de reservas. E a gente pode até citar a Binance, que é a maior corretora do mercado, que mesmo atendendo a todos esses requisitos, chegou a travar saques, obrigando os clientes a regularizarem a sua declaração de riqueza. E basicamente a gente tem a declaração anual do imposto de renda, e se você tiver um saldo declarado diferente do que tem lá na corretora, a corretora ela pode travar os seus saques, impedindo com que você tenha acesso ao seu dinheiro e transacione o seu Bitcoin na hora que você quiser. Fatos como esse alertam pra gente a importância da autocustódia e o risco de confiar os seus Bitcoins a terceiros. E a grande questão é que resolver esse problema é muito mais simples do que a maior parte das pessoas enxergam, porque o Bitcoin ele foi feito para ser armazenado em carteiras, que é o que garante de fato a sua descentralização, o seu anonimato, a sua privacidade, e um dos fundamentos mais importantes quando se trata do mercado de criptomoedas, que é a antifragilidade a crises e confiscos. E para isso a gente tem dois principais métodos que garantem essa segurança. No primeiro, você vai estar utilizando as chamadas carteiras quentes, que são programas de computador, aplicativos do celular que você consegue baixar, só você vai ter acesso, só você vai ter ali a chave privada, as 24 palavras. Isso vai garantir com que nenhum terceiro tenha controle sobre esses ativos, já eliminando praticamente
praticamente 90% dos problemas que você tem do que a gente comentou aqui no vídeo. Mas ainda assim, carteiras quentes têm um grave problema. Elas estão vulneráveis a invasões, ataques hackers, que isso vai independer do seu próprio cuidado, da sua própria autocustódia. Hoje em dia existem vírus que você acaba adquirindo no celular, que eles vão tomar posse da sua conta bancária, vão fazer transferências sem a sua permissão. E quando a gente traz isso para o mercado de criptomoedas, a gente abre muito mais o leque de possibilidades disso acontecer, porque as criptomoedas são anônimas por natureza. O Bitcoin, ele é descentralizado, então se fizer uma transferência para alguém em qualquer lugar do mundo, você não vai saber quem que é aquele dono da carteira. Então os golpes ficam ainda mais fáceis de acontecer e mais comuns, porque não tem como identificar quem foi o invasor. E para isso a gente tem o nosso segundo método, que é ainda mais seguro e que vai tirar completamente a chance de você sofrer um ataque hacker, que é utilizando as carteiras frias ou então as carteiras físicas, que vão adicionar uma camada a mais de segurança, permitindo que as transações de Bitcoin só aconteçam caso elas deem uma senha específica, de forma que elas vão autenticar aquela transação com uma senha que vai estar fora do computador, fora do celular e, mais importante de tudo, fora da internet, que vai anular completamente qualquer chance que você vai ter de pegar algum vírus, de sofrer alguma violação. E hoje em dia essa aqui é a carteira mais segura, que vai proporcionar exatamente isso que você está buscando. Essa aqui é a Crux Wallet, que é uma carteira globalmente desenvolvida. Ela tem um software completamente aberto. Ela foi feita para ser utilizada sem contato com computadores, sem contato com a internet. Ela gera carteiras de forma offline com uma câmerazinha que ela tem aqui atrás, e isso vai garantir com que a geração dessa carteira aconteça de forma singular, única e completamente segura. E hoje em dia existem centenas de carteiras no mercado, umas mais caras que a outra, e essa aqui em questão, que é a Crux Wallet da DIY Security Lab, ela tem um dos valores mais acessíveis do mercado. Você pode estar adquirindo uma dessa aqui com o kit completo por menos de R$1.000 e com descontos extras, que se você parar para pensar, o dinheiro que você investe em Bitcoin, investe em criptomoedas, e a chance de você perder isso torna o valor ainda mais acessível. Se você tiver interesse em estar adquirindo uma dessas, ela é produzida aqui no Brasil pela equipe da DIY Security Lab, que pega esse software internacional, coloca aqui dentro da carteira e vende para o Brasil inteiro. Ela está disponível dentro do Code Kit, que é um kit que, além de vir com a carteira, vai vir com vários mecanismos para você estar fazendo backup da sua senha, que vai dar uma camada extra de segurança. Então, mesmo se alguém por acaso encontrar a sua senha em alguma dessas plaquinhas de metal, a pessoa nem vai saber o que fazer, porque ela vai estar criptografada. Nos últimos meses eu adquiri um desse Code Kit e eu garanto para vocês que essa foi uma das melhores compras quando se trata na questão de segurança dos meus Bitcoins. Ele vem com duas plaquinhas aqui de metal, que eu consegui utilizar um mecanismo de pulsão para gravar as minhas palavras de forma criptografada. E para você que também está pensando em adquirir, é só entrar no site que está aqui na descrição, vir aqui em comprar. Aproveita que eles estão com desconto de 10%, então o Code Kit está saindo por menos de R$900. E nesse vídeo aqui eu vou te passar um cupom de desconto, que é o cupom CRIPTO10, que vai te dar mais 10% de desconto em cima desse valor. Então, de fato, você vai ter a carteira de Bitcoin mais segura do mundo, com o valor mais acessível que você vai achar nesse mercado. Além do mais, eu fiz questão de gravar um curso e disponibilizar ele gratuitamente aqui no canal para você aprender a mexer na sua Crux Wallet, saber de todas as funcionalidades e como que você consegue estar utilizando ela para transacionar Bitcoin mesmo não estando conectado à internet. Nesse curso também eu te ensino a gravar de forma correta a nossa StackBit, que é essa plaquinha de metal, e a SignTit, que é a menorzinha, para você conseguir utilizar o seu backup de forma segura. Essas plaquinhas de metal aqui permitem com que a sua senha ela fique à prova de incêndios, à prova de enchentes, à prova de impactos, resistindo a praticamente qualquer cenário. Vale ressaltar que a autocustódia ela é essencial para qualquer pessoa que queira ter sucesso no mercado de criptomoedas visando longo prazo. Ela vai te blindar de praticamente todos os maiores escândalos que aconteceram nesse mundo de criptomoedas e as maiores perdas de capital que tiveram até hoje. Se você não faz a autocustódia, o seu Code Kit vai ser a solução definitiva, mais segura e mais barata que você tem para resolver esse problema e se blindar de todas essas questões. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal e já comentar há quanto tempo você investe no mercado, se você faz a autocustódia ou não, que eu quero saber aqui. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!